O assunto é Amamentação. amamentação. Começo, Meio e fim. Ah! Embora, olha, eu vou contar pra vocês. Eu vejo, ainda minha cunhada tá com um nenenzinho de 2 meses. Eu vejo aquela mulher amamentando, me dá uma saudade, que eu acho que é proteção da natureza. Dizem que, né, a natureza protege, que faz você esquecer também. Eu amei amamentar, mas tem uns perrengues, vai, gente? Muitos perrengues, assim, você vai do céu ao inferno várias vezes, e no começo, meio e fim, né, Petra? Eu acho que desde o início, na maternidade, é aquele encontro que você fala, ai, vai sair mamando, né? Não. Cara, vocês vão ficar com raiva de mim, mas Vamos lá. eu não tive perrengue nenhum. Jura? Foi tão bom. Eu não tive problema, mas eu complemento leite desde que a minha filha tem 1 mês de idade. E tô ótima com isso. Nunca foi uma crise pra mim. Mas complementa como? Então, Porque assim, pra mim nunca foi uma opção fazer isso. Eu queria entender como é que foi o teu processo. Eu acho que tem muita gente que cria um monstro e que a amamentação tem que ser exclusiva e o meu peito tem que dar conta da fome do meu filho. E isso vira uma pressão muito forte. O que aconteceu? A Isabela nasceu de cesariana contra a minha vontade, mas pela vontade dela, sei lá. Por sorte, ela nasceu numa segunda-feira no Hospital São Luís e aconteceu o que acontece, um enxame de partos na segunda-feira, de cesáreas, porque os pais marcam segunda-feira para ter a licença paternidade a semana inteira, né? É uma sacada boa. Aí ela nasceu uma semana depois da Na Bela no segunda mesmo seguinte. hospital. Aí o que aconteceu? A Isabela nasceu e não tinha o carrinho para levar ela pro berçário. Ótimo, puseram ela no meu colo e ela ficou 40 minutos no meu colo. Aí eu já tinha lido aquela história de que na primeira hora tente botar o seu filho pra puxar o seu peito e tal. Mas eu, meio presa na maca ali naquela situação, que eu tava presa ainda na própria sala de parto, né? No centro cirúrgico, não foi normal. Mas ela no meu colo, eu tava com os braços soltos, mas eu completamente anestesiada. Aí eu cheguei a lembrar e falei, vou botar ela no meu peito. Aí eu falei, não vai dar certo. Porque, cara, dizem que é tão difícil, não vai rolar. Não pus. Quando ela chegou 2 da manhã, a enfermeira falou, você já vai tentar amamentar? Eu falei, claro, uai. Botei, ela pegou. Na hora? Na hora, pegou. Que maravilha. Mas voltamos pra casa, ela engordou na maternidade, aí depois voltei pra casa cheia de leite. No dia que eu saí da maternidade, eu tava cheia de leite, eu sei lá, tava com um peito grande que eu nunca tive na minha vida, me sentindo. Bom, eu tava toda inchada, completamente inchada, eu fiquei muito inchada das pernas, que eu não inchei na gravidez, eu inchei depois do parto, foi uma loucura, não tinha a menor ideia disso. Isso não falam pra você que depois que o bebê sai, você incha muito. De cesárea, né, Paty? É, cesárea, por causa do soro, Não, e é tudo, né? Tudo. Não, meu Corte. pé, minha Remédio. Gente, o que eu tomei de remédio foi absurdo. Eu acho assim, é cruel, mas ao mesmo tempo maravilhoso porque trouxe. Então, mas aí, quando ela estava lá pelos seus 18 dias, ela começou a não engordar no percentual satisfatório dos pediatras. As tabelas, né? E aí a minha pediatra falou, olha, agora não dá mais. Vamos complementar e colocar o leite artificial. Aí, na hora, eu falei, não queria, puxa, não sou eu, só eu e tal. Mas, quando eu dei a mamadeira pra ela e ela puxou aquilo num segundo e ficou sorrindo depois, cara, porque é uma satisfação, parece que comer uma feijoada depois. Eu falei, o quê? Vou eu entrar em crise porque não é só leite meu? Aí eu fiquei rezando pra ela não largar o peito. Bom, consegui tirar o peito agora com 1 ano e quase 7 meses. E depois que você deu esse complemento, Patrícia, como é que era a tua rotina de amamentação? Era de 3 em 3 horas, 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro, e no começo 40 ml de leite. É um nada. Cara. É. Aí depois Na mamadeira. passa na mamadeira, mas aí passa para 60 ml de leite. Também não é assim uma coisa que você fala, nossa, isso daí E ela nunca rejeitou o peito depois, porque muito o que acontece pelo muito contrário, é isso. Então, eu não Que sei se é legal. porque ela era tão pequenininha, e aí ela, até hoje, assim, eu tirei o peito, fui tirando, achei que eu já não tinha mais leite agora com 1 ano e meio. E aí, eu não tive,
A única vez que eu tive realmente machucado no peito foi na livre demanda, nessa única semana que eu tentei, depois não tentei mais. E todo esse período, até 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, que eu percebi que eu estava sem leite, não fazia sentido ela seguir mamando, era de um prazer inenarrável, é sem verdade. comparar. É muito gostoso, Muito bom. gente. A minha história é até semelhante à sua. No caso, eu tive um parto, como diz o meu médico, quase normal, porque eu fiquei em trabalho de parto 12 horas, a gente fez uma cesárea ao fim do dia, depois dessas 12 horas, e eu falo que foi uma cesárea humanizada, porque nasceu com música, enfim, a minha doula me acompanhou o tempo inteiro, foi um momento muito emocionante. Também, pela livre demanda, machucou muito meu peito. Eu lembro que eu fazia banho de sol pra curar, muito chazinho de camomila e a pomada de lanolina. Mas, assim, e aí, o peito machucado com você depois de uma cesárea e com aquela bateria de remédio, fiquei muito enfraquecida. E sem dormir, porque, então assim, o leite realmente, meu leite demorou pra descer. A pegada dela me machucava demais, então aquilo pra mim tava uma tortura. E o leite não descendo tanto quanto ela precisava. Aí a pediatra linda, humanizadíssima, me recomendou dar também 30 ml por translactação, então eu dava para ela, não cheguei a dar mamadeira, mas foi o momento da minha virada, porque eu dava esses 30 ml, embora tinha todo aquele conceito, porque ainda eu ouvia muito, por que você não pode dar? É leite artificial. Isso vinha mais de fora pra mim do que realmente do meu coração. Em 2 semanas a minha produção de leite já tava bacana e ela começou a ganhar peso. E aí você tirou o leite? E aí eu tirei o artificial e ela foi exclusiva até 6 meses, com só peito. E até 1 ano e 4 meses amamentando. Quando ela fez 1 ano e 2, aliás, 1 ano e 1 mês, eu tirei o peito da madrugada, porque ela acordava 2, 3 vezes na madrugada pra mamar. Até 1 ano e 1 mês? Até 1 ano e 1 mês. Ave Maria! A Petra foi guerreira. Aí eu falei assim, gente, agora deu pra mim, tô muito cansada. E Paty e Fabiola, 1 ano e 1 mês, deu 1 ano e 4. É natural. Ela esqueceu, assim, eu mudei de casa, a gente mudou de casa, eu acho que rolou alguma coisa ali que ela esqueceu do peito, e aí largou, e foi bem natural. Bom, a minha história é um pouquinho diferente. Eu tenho cirurgia na mama, que eu fiz aos 17 anos de idade, redução na mama, e eu nem imaginava que isso pudesse ter algum impacto lá pra frente. Meu sonho de vida era amamentar. Sempre achei a coisa mais incrível do mundo amamentar. Então era uma coisa que, na gravidez, eu sempre pensava nisso. Pelo fato de eu ter uma cirurgia na mama, eu tinha alguns dutos mamários obstruídos. Então, ou seja, eu até tenho uma produção de leite, mas só que o leite não sai. E aí comecei a minha saga em busca de especialistas que me ajudassem a conseguir amamentar apesar disso. Todo mundo falava, não, quem tem isso, você pode amamentar um pouquinho só pra brincar ali, mas isso não vai ser real. Só pra você não desistir dessa conversa, eu amamentei até 2 anos e 2 meses a Marina. Encerramos há 1 semana. E aí, o que eu fiz? Nos primeiros 2 meses foi uma luta insana, porque eu, ao contrário de vocês, eu fui muito resistente ao complemento, muito resistente. Eu tinha na minha cabeça, como eu falei, essa rigidez absurda, e eu falava, eu não vou dar complemento. Então, o que eu fazia? Eu amamentava livre demanda, mas tentava controlar a cada 3 horas. O restante das horas eu ficava numa máquina para tentar tirar o mínimo de leite e fazer com que o meu peito produzisse, porque aí eu tentava produzir mais. Então, só para estimular mesmo. Então assim, eu ficava o dia inteiro sendo sugada. Foi uma coisa muito bizarra. Não recomendo as pessoas fazerem isso. Sangrou, mas enfim, nossa, eu acho que assim, é a história de cada um. Assim, quer dizer, não recomenda, mas também conseguiu. Eu faria novamente. Eu faria novamente, mas prazeroso. assim, essa é a minha história, assim, sabe? E aí você vivencia a sua. E aí, quando foi 2 meses, a Marina ela nasceu muito pequena, nasceu prematura, apesar de parto normal, que a bolsa estourou, ela nasceu prematura, só que ela nasceu com 2,5 kg, perdeu, foi pra 2,300, assim, ela era uma ratinha minúscula, você via as costelas dela, e ela não ganhava peso. E aí, com 2 meses, sei lá, ela não tinha nem 4 quilos, ela tinha 3,5 kg, assim, era muito magra.
E aí a médica falou, Fabiola, não tá dando mais, assim, a gente vai ter que dar complemento. E aí veio a história da translactação. Gente, é um método lindo que umas mulheres muito dedicadas criaram isso e funciona demais. O que acontece? Você pega, tira ou o seu leite, mesmo muitas mulheres fazem com o seu próprio leite, ou um leite artificial, você coloca num copinho, você põe a ponta do caninho nesse copinho e outra pontinha do caninho, que é uma sonda bem fininha, na boca da criança junto com o seu bico do peito. Então a criança, quando ela suga, ela tá pegando esse leite artificial, esse complemento, junto com o seu peito. E isso é muito legal porque faz com que o seu peito ainda estimule e faz com que ela tome mais leite. Claro que, como a gente tá falando aqui, poxa, todo esse processo que nós três passamos, cada uma com a sua história, é difícil. Quantas vezes... Nossa, eu lembro eu e a Pétria que a gente trocava muitas mensagens, lembra, Pétria? De madrugada. E aí, como é que você tá? Pô, tô na terceira mamada, tô na segunda mamada. Força aí, força aqui. E assim, é muito difícil. Todo mundo... O bico dói mesmo. A criança às vezes não engorda, tem a cobrança dessas tabelas, assim... E aí vem o processo esse é o começo da amamentação, que a gente só falou aqui do começo, difícil. Vem o meio, quem durante o período do meio não pensou em desistir, que é o cansaço, quando você volta a trabalhar, e aí vem aquela coisa que você não tá mais só a dedicação ao bebê. Então, eu acho que pra mim foi um passeio, porque a Isabela parou de mamar de madrugada muito cedo. Então, ela dormia a noite inteira e não pedia pra mamar. Legal. E aí, até houve uma semana ou outra que ela acordava de madrugada, mas eu evitava dar o peito pra exatamente ela não porque isso. Não era isso que ela queria. Porque ela já vinha me mostrando que ela dormia a noite inteira. Então, eu ia lá, dava carinho e tudo mais, mas ela pegava no sono rapidinho. Tá. Então, assim, olha, do primeiro mês aos 7 meses, eu acho que eu não perdi uma noite. Ai, que delícia. Mas eu sei que eu ganhei na loteria. Mas aí depois, com 7 meses, ela começou a se mexer, ela começou a acordar. Mas ela dorme a noite, ela é uma boa dormidora. Então, eu acho que você não dá de mamar de madrugada te faz pensar em tornar isso eterno, né? Mas às vezes é difícil, que nem a Marina mesmo, assim, tem semanas que são ótimas, assim, eu falo, é dia a dia, tem dias que ela acorda, tem dias que ela não acorda, e eu fico pensando muito assim, eu também, tem noites que eu acordo durante a madrugada, e tudo bem. Agora, mas eu quero saber, o desmame da Marina, pelo fato de eu não ter leite, o peito, não sei, acaba sendo até uma dependência, porque ela nunca usou chupeta, e o meu peito servia como chupeta. E tem todo, você não faça o seu peito de chupeta. Eu fiz o meu peito de chupeta realmente nesses 2 anos. E eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Chegou 1 ano e 8 meses, ela passou por um salto absurdo, assim, era livre demanda, assim, ela mamava várias vezes ao dia. E aí eu falava, nossa, eu acho que eu nunca vou tirar do peito. Mas eu falei assim, mas também nunca viu nenhuma criança aos 5 anos no peito, né? Eu falei, uma hora essa coisa vai acabar. Um certo dia, eu falei assim, essa noite não vou dar mais. Eu tomei essa decisão. E eu tomando essa decisão foi muito importante, porque eu me fortaleci. Eu não tinha sentido isso antes, eu não sentia essa força anterior. E foi muito legal a experiência da Petra, porque a Petra sentiu essa força e ela me falou na época dessa força. Lembra, Petra? Você sentiu que era o momento de acabar, a Petra conversou com a médica, tomou a decisão e foi. Em 2 dias eu consegui tirar o peito da noite, foi mágico. E foi com 1 ano e 4 meses, né, Petra? 1 ano e 2, não, 1 ano e 1 eu tirei o peito da noite, que foi o grande, pra mim era o grande desafio. Eu falei assim, eu nunca vou conseguir parar de amamentar à noite, eu achava que era uma coisa bizarra. E foi muito respeitoso, foi muito lindo, assim, no 3º dia ela já estava dormindo a noite inteira. Por isso que essa troca é muito legal. Eu acho que esse nosso espaço aqui no Mãe com Prosa pra gente contar. Às vezes a gente tá lá amamentando, a gente fala assim, não tem saída, nunca mais tem, e com a Marina foi a mesma coisa. Eu lembro que a Petra me inspirou muito nesse processo, porque aí chegou nesse dia, eu falei, eu não vou dar essa noite. E aí nessa noite a gente deitou na cama e eu falei, então, Marina, lembra essa conversa que a mamãe tá tendo com você? A partir de hoje a gente não vai ter mais mamar. Ela olhou bem no meu olho assim, e aí ela falou, não, mamãe. Eu falei, Marina, acho que não precisa mais. Aí ela falou assim, eu posso passar a mão, mamãe? Eu falei, pode, filha. E aí ela passou a mão e ela dormiu. Gente, eu saí do quarto assim, eu chorava de emoção, porque eu falava assim, caramba, a minha filha tá crescendo, e eu tô crescendo junto com ela.
fala, porque que processo Respeito. lindo. Eu respeitei a hora dela, entendeu? Eu não segui o médico, eu não segui as cartilhas, eu segui meu coração. E eu acho que esse é o caminho, entendeu? A gente segue o nosso coração. Se pra você parar de amamentar é 1 mês, se pra você é 2, é 4, é 3 anos, não importa. Ouça o seu coração. É inegável que o peito é forte, é muito legal. Somos bicho. Você falou até da outra vez, Mas né? se você Somos também não bicho. conseguir amamentar, beleza, cara. A gente O respeita importante a é que a criança. criança cresça saudável. E com amor. É isso. Tchau, até a próxima, gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ficar com a gente, de contar pra gente como que é essa experiência pra você. Inclusive, me contem também em relação ao segundinho, que eu tô aqui querendo anotar Dicas, tudo. dicas. Inspire. Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau, tchau.